Então vamos lá, dando continuidade aqui à aula de filosofia sobre o tema ética. Nas primeiras aulas nós havíamos trabalhado o conceito de ética e moral, né? Nós vimos que moral está mais ligada à prática, né? Ao conceito de bem e mal, certo e errado, em si aplicado no cotidiano, tá? Enquanto que a ética, por sua vez, é exatamente o estudo, né, desses valores, desses padrões que dizem respeito aos nossos comportamentos. Nós vimos um pouquinho das ideias de Platão sobre mundo inteligível e mundo sensível e compreendemos que, segundo Platão, no mundo das ideias, que está o caminho para que o homem alcance a verdade das coisas, para que ele seja capaz de discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado. E agora nós vamos trabalhar um pouquinho das ideias de Aristóteles. Aristóteles aí é o terceiro filósofo dessa linha dos filósofos do período antropológico, que inicia-se a partir de Sócrates, né? É sucedido por Platão e por último nós temos o Aristóteles, tá? Ele também é um filósofo grego de Estagira e ele destoa um pouquinho em suas ideias dos filósofos anteriores, no caso do Sócrates e do Platão, tá? Bom, nós vamos começar aqui a ética aristotélica pelo entendimento de Aristóteles de que a felicidade é exatamente o bem e consiste, na verdade, exatamente nessa finalidade última da existência humana, tá? Então, o bem é a felicidade e a felicidade é tudo aquilo que qualquer ser humano mentalmente saudável deve almejar. E ele diz, olha, se o bem é o que nós exatamente devemos alcançar, se a felicidade é exatamente o que nós temos que alcançar, então a ética deve caminhar exatamente por esse lado, né? Permitindo que as pessoas alcancem a felicidade e, portanto, alcancem esse bem, tá? Bom, só que o Aristóteles ele faz uma crítica. Ele diz que as pessoas, muitas vezes, elas procuram a felicidade em coisas que estão fora delas, né? E isso, muitas vezes, significa aceitar as coisas por sua aparência, pela aparência da felicidade e não como felicidade. Essa ideia destoa um pouquinho do conceito de Platão que nós trabalhamos anteriormente, segundo o qual nós temos que nos basear no mundo das ideias, tá? A ideia não é exatamente essa. Bom, o Aristóteles, aliás, ele diz o seguinte, que as pessoas muitas vezes observam a aparência da felicidade em dois elementos, na honra e na riqueza. E ele diz, olha, honra e riqueza não são um bem em si. Vamos observar aqui um pouco o vídeo para entender um pouco dessas ideias? Só refletindo aqui um pouco a respeito do vídeo. O vídeo ele foi escolhido por mim exatamente como uma brincadeira, mas uma brincadeira séria de alguma forma, porque a intenção é que se entenda no vídeo um pouquinho daquilo que as pessoas às vezes pensam na prática, né? Embora ele seja um vídeo que geralmente os alunos falam, pô, mas um funk antigo e ruim, né? Geralmente eu brinco, eu falo, pô, desde essa época era ruim e continua ruim. A ideia é que a gente consiga perceber um pouco como que a arte muitas vezes traz essa percepção das coisas nas músicas, na pintura, de modo geral, tá bom? Então vamos lá? Então vai aí uns 40 segundinhos. Vamos lá. Felicidade é ter dinheiro, carro e muita mulher. Forcar de Captiva, Citroën ou Santa Fé. No pulso Outblind, a moda é nós que faz. E no pé vem o Mizuno de R$900. Fim de semana chegou e pra melhorar meu dia eu vou descer pra Baixada, na praia de Maresias, curtindo o litoral. Pra Fiel hidromassagem, Vectra 2012 e o perfume é o Ferrari. Agradeço ao meu Deus por eu sair do sufoco. E agora é só o uísque, Red Bull, água de coco, no pescoço ouro branco. Pronto, já acabou a tortura. Bom, vamos pensar aqui um pouquinho nas coisas que foram ditas.
Felicidade é ter dinheiro, carro e muita, entre aspas, mulher. Bom, a maior parte de nós, talvez, no caso os homens, vamos concluir em algum momento da nossa vida que isso realmente é felicidade, né? Aquele que tem posses e tem pessoas ao seu lado que, de algum modo, pode ser chamado de amigo ou de parça, como nós falamos comumente, imaginam que encontraram o caminho da felicidade. Afinal de contas, essa visão arraigada que nós temos na sociedade de que, olha, poxa, estou com os meus amigos, bebendo e curtindo a vida, é algo muito comum, tá? Agora, efetivamente, isso é a felicidade segundo as ideias de Aristóteles? Vamos entender aqui um pouquinho, tá? Então, Aristóteles diz o seguinte, que honra e riqueza são coisas que estão fora de nós, tá? E que, portanto, pura e simplesmente são a aparência, né? Então, ter muito dinheiro talvez te proporcione prazer, mas esse prazer não necessariamente é a felicidade em si. Haja visto, por exemplo, que coisas muito simples, como, por exemplo, o amor de uma mãe e de um pai por um filho, ou de um filho ou filha por um pai e uma mãe, são coisas essenciais e que muitas vezes não estão relacionadas ao dinheiro, aliás. Vamos pensar, por exemplo, na felicidade da criança, que nem sempre está relacionada ao dinheiro e aquilo que ele pode comprar. Nós vemos crianças que vivem numa situação paupérrima, tá? Mas que, tendo o alimento e a atenção do pai e da mãe, podem ser classificadas aí como pessoas felizes, né? Isso em relação à riqueza em si. E a honra, vamos substituir essa ideia de honra aqui por pessoas que se amontoam, que estão próximas da gente mediante essa aparência da amizade, mediante elas realmente se passarem aí por amigas, teoricamente, né? Então, ser popular talvez realmente não traga coisas positivas, né? Talvez traga muito mais pessoas interessadas naquilo que você pode oferecer do que necessariamente naquilo que você é, tá? E o que o Aristóteles diz, né? Que o que nos leva à felicidade, então? O Aristóteles entende que a felicidade ela parte inicialmente do exercício da nossa própria inteligência. Então, a felicidade está ligada ao fato de eu ser capaz de, com a minha inteligência, fazer escolhas virtuosas, tá? Vamos pensar um pouquinho aqui nessa questão da escolha virtuosa. Quando uma pessoa, um pai ou uma mãe, ou um irmão, ou um amigo, uma pessoa importante, num determinado momento da minha vida, liga para mim e diz assim, olha, estou precisando de ti em algo. Essa reflexão que nós fazemos nesse momento, ela pode ser uma reflexão virtuosa. Bom, eu posso simplesmente estar em casa descansando e dizer, poxa, não vou sair do conforto do meu lar para fazer nada nesse momento, porque, enfim, outro pode fazer. Ou simplesmente, por conta de um desentendimento, eu posso tratar mal determinada pessoa. Vamos imaginar a somativa disso ao longo dos anos, de um pai com um filho, de um filho com um pai, de um irmão com um irmão, de um amigo com um amigo e assim por diante, tá? Vamos imaginar essa somativa ao longo do tempo, né? Então vamos imaginar essa pessoa com 40, 45, 50, 60 anos de idade. Quais serão realmente as pessoas que estarão ao lado dessa pessoa? Será que ela terá bons e verdadeiros amigos? Bom, tá aí então a chave para entender um pouquinho das ideias do Aristóteles, né? Na medida em que eu me torno uma pessoa inteligente, eu sou capaz de entender quais ações eu devo praticar, porque estou indo no caminho do bem, da bondade, da justiça, tá? O Aristóteles entende que essas escolhas virtuosas, ela depende de ações, né? E que se esse bem depende de ações, essas ações então nos tornam virtuosos. Ou seja, na medida em que eu pratico essa reflexão e sou capaz de praticar o bem cotidianamente, eu consigo alcançar o que ele chama de justo meio. O que é o justo meio, né? É a posição que fica
entre a esquerda e a direita, não políticas, tá? Separam esse discurso aí. Não entendo o justo meio como o centrão. Talvez nem todos entendam a brincadeira, mas uma parte talvez vão entender. Entendam o justo meio como uma posição na qual você nem deixa faltar, nem exagera. Para Aristóteles, conforme você se intelectualiza e pratica cotidianamente o bem, você alcança o que nós chamamos então de virtude. Então a virtude depende da prática diária do bem. É preciso alcançar o justo meio. Vamos pegar aqui essa frase que dá para entender bem. Erramos quando deixamos faltar ou quando exageramos em relação a este algo, tá? O modo como está escrito aqui tem uma falha na digitação. É preciso encontrar o ponto de equilíbrio. Gente, para Aristóteles o equilíbrio está exatamente entre esses dois pontos. Observe na coluna do meio. A coluna do meio é a justa medida, ou o que ele chama de virtude. A da esquerda a falta e a da direita o excesso, tá? Então vamos pensar, por exemplo, como eu devo agir cotidianamente. Bom, se me faltar ímpeto em agir, eu sou covarde. Se esse ímpeto em agir for excessivo, então eu ajo com temeridade, ou seja, eu simplesmente ignoro os riscos. Mas se eu sou capaz de entender a distância entre a covardia e a temeridade, então eu sou corajoso. O que é o corajoso para Aristóteles? É aquele que não exagera em suas ações, nem deixa de agir cotidianamente em relação ao que é necessário. Vamos pensar um guerreiro, né? Então, uma pessoa na guerra, ela não pode ser covarde ao ponto de fugir à luta, nem temerosa ao ponto de ir à luta sem considerar os riscos. Ou seja, a coragem, ela é reflexiva, ok? Bom, então partindo aqui, vamos pensar em dois tipos de pessoas. Em três, na verdade, né? Só que a terceira é o nosso exemplo da justa medida. Todos já devem ter conhecido uma pessoa para o qual você contou algo e ela se manteve inerte, insensível. Ou seja, você conta uma história terrível que envolve a vida de alguém e essa pessoa simplesmente se mantém indiferente em relação a isso. Do tipo, como se nada tivesse ocorrido. Olha, aconteceu tal coisa, tá tudo bem, entendi. E talvez vocês já devem ter conhecido alguém para o qual você contasse alguma coisa bem menos séria e a pessoa se acabasse ali em lágrimas. Pois é, essas duas posições revelam falta e exagero, o que para Aristóteles foge ao conceito de virtude ou de justa medida, tá? Então, a pessoa insensível é aquela para o qual falta exatamente o comedimento, o entendimento a respeito das necessidades diárias dela e dos outros, necessidades emocionais inclusive, tá? E aquela pessoa que simplesmente se entrega ao emocional de modo excessivo, nós damos a isso o nome de voluptuosidade, tá? Agora, aquela pessoa que diante de uma situação complicada, ou diante da situação que você contou, ela é capaz de refletir e dizer, olha, talvez nós devemos tomar essa ou aquela posição, nós chamamos de pessoa temperante. O que é uma pessoa temperante? Vamos pegar esse exemplo aqui mais uma vez, mas vamos pegar ele não voltado mais a uma história que é contada. Vamos pensar na nossa vida mesmo, tá? Bom, eu posso ser insensível em relação às coisas ou eu posso me acabar na emoção que elas me despertam. Ou eu posso simplesmente passar por um processo de reflexão. Olha, a situação X é complicada e eu devo agir em relação a ela do modo mais racional possível. Ou seja, eu sou temperante. Não agir com excesso de emoção, nem com falta, é exatamente a temperança. E, portanto, é agir racionalmente. É por isso que Aristóteles diz que honra e riqueza em si
não levam à felicidade. O que leva à felicidade é a sua capacidade de melhorar a sua inteligência e de fazer escolhas virtuosas. Escolhas essas que, por meio da prática, vão habilitando você cada vez mais a seguir o caminho do bem. Agir com virtuosidade o leva à felicidade. Ok? Bom, eu vou complementar um pouquinho, até com uma leitura desse pontinho aqui, mas sobre a ética aristotélica já nos é suficiente esse pequeno conteúdo para compreender um pouco as ideias dele, tá? Bom, a virtude então consiste na justa medida, ou seja, nem mais nem menos. É preciso praticar o que é justo. Como Sócrates, Aristóteles define o bem pela sua alma inteligente e, ao admitir que tudo tem uma finalidade, afirma que a finalidade do homem é a felicidade. Mas que felicidade seria essa? Podemos pensar a partir de um raciocínio bem simples. Qual é a felicidade de uma planta? Luz solar e água, por exemplo. Qual é a felicidade de um animal? Não sentir fome e poder viver em liberdade. E, por fim, qual é a felicidade do homem? Devolver aquilo que tem de desenvolver, aquilo que tem de diferente em relação a todos os outros seres, a racionalidade. Para Aristóteles, a alma humana tem 3 partes: a alma vegetativa, com necessidades biológicas como as plantas; a alma sensitiva, com necessidades de sensações e movimento dos animais; e a alma intelectiva, com a necessidade de usar o pensamento. Se a alma tem 3 partes, então o homem tem de ser feliz nelas três, né? Pois ninguém é feliz pela metade. Daí a importância do conhecimento e do raciocínio, responsável por evitar que haja exagero em qualquer uma das funções da alma. Em síntese, o critério de Aristóteles é o equilíbrio, tá? Então, vamos pensar isso daqui de um modo bem simples novamente, tá? Então, deixa eu só ver se o próximo slide aqui faz essa divisão. Não, acho que o próximo slide... nós temos aqui, ó, bem organizadinho, olha que legal, tá? Bom, esse slide, como eu desenvolvi ele já tem uns 2, 3 aninhos, eu não me recordava aqui da finalização dele, tá? Vamos imaginar que nós somos 3 coisas ao mesmo tempo. Coluninha 1, conceito de alma vegetativa. Nós somos seres biológicos, comemos, dormimos, nos reproduzimos. Alma sensitiva, tá? Sensações físicas, fantasias, desejos, movimento, é a nossa parte do prazer. E alma intelectiva, que pode ser substituída pela palavra racional também. Pensar, raciocinar e conhecer. Para Aristóteles, uma pessoa equilibrada, aquela que é capaz de chegar à justa medida, é aquela que fortalece a 3ª coluninha aqui, a alma intelectiva, que o permite compreender tanto as suas necessidades intelectuais, quanto as necessidades do seu corpo, as sensações que ele tem que ter, as fantasias, os desejos, os prazeres que ele precisa desfrutar e, ao mesmo tempo, as necessidades do seu corpo. Vamos pensar num ser humano ideal de Aristóteles? Vamos lá, então. O ser humano ideal de Aristóteles ele seria alma vegetativa, uma pessoa capaz de comer, dormir e se organizar de modo produtivo em relação à vida, de ter uma boa saúde. Afinal de contas, quem é feliz sem saúde? Alma sensitiva, aquela pessoa capaz de procurar e encontrar prazeres, sensações que o faça se sentir bem, feliz. Bom, isso significa então que talvez eu possa comer alguma coisa, como por exemplo, uma carne mais gordurosa, ou no caso de um adulto, talvez eu possa de vez em quando beber por uma questão de prazer, mas eu não posso isso todo dia, a todo momento, porque me faria mal, tá? E, por último, aqui a alma intelectiva. Eu preciso, de algum modo, me tornar cada vez mais inteligente. Ou seja, eu preciso ler, ver vídeos, assistir alguma coisa que me torne cada vez mais inteligente. Até para que eu possa, com a minha inteligência, fazer boas escolhas. Na 2ª coluninha aqui, na alma sensitiva, a questão dos prazeres. E, na 1ª coluninha, entender todas as necessidades que eu tenho como ser humano. Tá bom? Então, esse slidezinho aqui eu vou pular, tá? E aí eu vou concluir aqui com vocês. Bom, de modo geral, então, nós podemos concluir que Aristóteles entende que honra
e riqueza não fazem parte das coisas que nos levam à felicidade, e que a felicidade é o bem maior que a ética pode nos oferecer, porque toda reflexão nossa tem que estar a serviço desse bem. Esse bem, por sua vez, está ligado à nossa capacidade de sermos virtuosos. A virtude depende da prática cotidiana do bem. E esse bem só é alcançado, portanto, se formos capazes de fazer escolhas nas quais não haja nem a falta, nem o excesso. Ou seja, do ponto de vista da nossa formação, da nossa concepção de ser humano, eu preciso primeiro alcançar esse equilíbrio em mim, para depois fazer boas escolhas. Ou seja, eu preciso fortalecer, coluninha a minha saúde, as funções do meu corpo, ou seja, alma vegetativa, comer, beber, dormir, reproduzir, e ao mesmo tempo, alma sensitiva, coluninha 2, eu preciso me dedicar a coisas que me causem prazeres. E coluninha 3, isso só é possível se eu, alma intelectiva, ou seja, se eu for capaz de procurar prazeres que me levem, conhecimentos que me levem a compreender cada uma das minhas necessidades e desse modo fazer escolhas positivas, tá bom? O próximo filósofo que nós trabalharemos será um filósofo chamado Epicuro, um filósofo maravilhoso. Eu tenho certeza que as ideias de Aristóteles certamente despertaram aí em vocês alguma coisa de positivo, e em breve eu vou disponibilizar o texto também além do vídeo, ok? Um abraço a todos, espero que todos fiquem bem, até mais.